AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste novo episódio do AMUCast. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes em importantes temas. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Rosa Amélia Andrade Dantas, presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Que bom recebê-la, doutora Rosa Amélia. Olá, professora Rita Iga. É um prazer estar falando com você. Olá a todos que nos ouvem, sejam estudantes de medicina, jovens médicos e médicos mais experientes, nessa linda área que é a medicina legal e perícia médica. Rosa Amélia, o que te levou a escolher a medicina legal e perícias médicas como carreira? Olha, eu tenho uma história muito interessante com a medicina legal e perícias médicas. Porque quando eu era estudante de medicina, eu me apaixonei pela medicina legal quando fiz anatomia. Só que, naquela época, era raro você ter mulheres inserindo-se nessa área. E eu fiquei durante um tempo tentando um estágio no IML e não consegui. E nessa história eu terminei indo para grandes áreas das políticas públicas de saúde. Continuei fazendo vários estágios, mas sempre apaixonada por essa área. E a vida mudou, eu fui fazer políticas de saúde, fiz saúde pública, fiz mestrado, fiz doutorado. Entre um e outro, eu passei a trabalhar com a medicina do trabalho. Depois, eu passei a trabalhar com outras áreas. E o interessante, Rita, é que quando eu me formei, e logo na sequência eu fiz mestrado, e quando eu voltei do mestrado, eu fui indicada pelo próprio Conselho Regional de Medicina para fazer perícias médicas. Olha, que interessante. A fazer perícias médicas bem jovem. E, por exemplo, eu terminei meu mestrado em 92. Em 92, assim que eu voltei, eu comecei a fazer perícia. Fiz perícia na Justiça Civil, na Vara de Assistência de Trabalho. E a sua história é em Sergipe, né, Rosa Amélia? É muito em Sergipe. Depois, quando eu fui para o doutorado, virou Sergipe e Bahia, que aí eu trabalhei lá em perícia, trabalhei dentro da Caixa Econômica Federal e em outras empresas, fazendo perícia, assistência técnica. Voltei e lá também fiz perícia para os juizados. Voltei e continuei ficando médica aqui e lá na Bahia, tanto que eu tinha CRM Bahia e CRM Sergipe. E foi assim que, quando eu voltei do doutorado, aí a universidade me pediu para montar um curso de perícias médicas. E foi nesse momento que ela me pede o curso, que eu entro em contato com o Dr. Cláudio Trezub, do Paraná, que na época tinha um curso de perícias médicas, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas. Então, a minha história foi assim, eu saí de uma vontade de trabalhar como legista, como médica legista, e veio parar na perícia, e aí, no fim, deu toda essa história. E quando eu fiz o curso, que eu coordenei o curso aqui da universidade, na área de perícias médicas, e aí a gente já, junto com o professor Genival Veloso, já montou um curso que tinha todo o leque da perícia, desde a perícia na criminal, em todas as áreas. E aí foi muito interessante com a produção de artigos científicos, de livros,
E nessa história toda já se vão, desde que eu terminei meu doutorado em 2005. Então está fazendo 20 anos, já fez 20 anos, que eu voltei e toda essa minha história rolou de produção científica, rolou de 20 anos para cá, mas eu sou perita há mais de 40. Já são 43 anos. Uma jovem. Uma jovem. Eu tenho 62, há 43 eu lido com a questão pericial. Foi chegando e se inserindo na minha vida. E dessa história da sua formação, quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória profissional? Na minha época, como eu disse, eu fiz a medicina do trabalho, né? E na medicina do trabalho, foi daí que eu terminei fazendo muita perícia judicial trabalhista. E eu fui participando de uma montanha de cursos. Então, eu não tive, assim, uma preparação como hoje nós temos. Um curso de especialização. Nem fiz residência, nem tive nenhum contrato, tipo assim, entrei no IML, fiz um curso preparatório, não. O que aconteceu foi que nesse meu caminhar, eu fui fazendo tudo que é curso que aparecia. E em 2005, nós montamos aqui o curso de especialização. E é interessante, porque quando você coordena um curso, quando você vira professora do curso, você automaticamente mais aprende do que ensina. E eu sou uma coordenadora que acompanho todo o curso. Então, é como se eu tivesse feito o curso 2 vezes. Na minha inserção como professora, como coordenadora e como aluna, já que eu participei. Então, esse aí foi um ponto de virada. E eu acho que teve um momento muito marcante, é quando eu decido fazer o meu pós-doutorado nessa área, que é um ato mais livre, em termos de formação, mas aí eu fui para Coimbra, trabalhei, meu supervisor interno aqui na universidade é o professor especialista em perícia administrativa, e o meu supervisor externo foi o professor Duarte Nuno, lá em Coimbra, que foi uma grande experiência, né? Ver outra realidade, ficar ali no Instituto de Medicina Legal de Coimbra, e foi um aprendizado de diversas formas. Conteúdo, aprender as diferenças, os movimentos que ocorrem lá, E nesse meio tempo, eu fui durante 5 anos, eu passei no CRM 10 anos, 5 dos quais como presidente e 5 anos como conselheira federal suplente. E também, quando a gente estava aqui, os 10 anos que eu passei no CRM, eu fiz muito, porque lá nós fazemos muita sindicância, muito processo ético profissional, e lá no CFM, nós suplentes fazíamos a parte dos recursos nos laudos de, quando as pessoas queriam um recurso ao laudo da sindicância, remetia para as câmaras técnicas onde nós trabalhávamos. Então, eu fiz uma formação consistente no trabalho nessas áreas. Né? Em que momento, por exemplo, surgiu o interesse de você participar na representação institucional da especialidade? Porque atualmente a senhora é a presidente, né? Que bom ter uma mulher presidente, eu fico muito feliz. Começou assim, quando eu montei o curso em 2005, já é meu princípio eu fazer isso na medicina do trabalho. Fiz isso na medicina de saúde e comunidade, que foi minha primeira formação especializada. Meu primeiro RQE é em medicina da família e comunidade. Eu sempre procuro os órgãos associativos. Eu já vinha com vínculo com o CRM, já fui da Associação Médica aqui no estado, fui de sindicato. Então, estava no meu DNA. Eu venho do movimento estudantil na universidade. Então,
foi uma coisa muito lógica e muito assim, importante para mim. Na medida que eu crio um curso, eu quero saber o que é que aquela sociedade de especialidade entende. Então, eu entrei em contato tanto com a ABML, que era a Medicina Legal, através do professor Genival Veloso, assim como eu entrei em contato com o Dr. Cláudio Trevido, que era o presidente da Perícia Médica, da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas. E nós começamos aí calhou nesse meio tempo, quando eu entrei em contato com o Dr. Cláudio me convidou para começar a participar da associação. Eu me filiei em 2007. Teve um evento no Paraná, eu já estava afiliada à associação. E aí comecei, eu sou muito não diria dinâmica, eu sou muito, gosto de estar participando, né, desses movimentos. Então eu comecei a participar ali. E dali nós começamos um movimento da união da medicina legal com a perícia médica, que foi acontecer em 2011, e desde 2011 eu estava no papel de diretora científica. Nos últimos 8 anos, nos últimos 6 precisamente, tem mais um ano e alguns meses, aí 1 ano e meio, da presidência, eu fiquei, durante todo esse tempo, eu já vinha participando da Sociedade Brasileira. Quando surge a BMLPM, eu vou participar como diretora científica, fico anos como diretora científica, depois eu passei uma chapa com o doutor Ivan, onde eu era vice, os primeiros 2 anos eu fui vice, depois passei a presidente, e agora com José Fran, 2 anos José Fran presidente, e eu vice, e agora eu presidente, José Fran vice. Então é uma coisa que eu gosto, eu acho importante, né? Claro que não pode ser a vida toda, né? Porque doutora Rosa, e os principais objetivos da sua gestão frente à Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas? A gente tem como objetivos a criação dos protocolos para a orientação dos colegas, tipo, cada ramo, eu diria assim, no civil, no criminal, no trabalhista, no administrativo, no previdenciário, no seguritário, nós temos particularidades que vão desde a questão nacional, no caso do administrativo, tem a questão da localidade, porque você tem particularidades por estado e por município. Nós temos no Brasil 5 mil e não sei quantos municípios, não me lembro agora, mas o exato, mais de 5.500 municípios. E você, às vezes, tem desses municípios 1.000 que têm protocolos particulares do administrativo. Então, nosso objetivo é criar uma linha mestra onde as pessoas se sintam confortáveis. Por exemplo, o aluno vai fazer residência em medicina legal e perícia médica, ele já tem uma certa formação, ele contém muita coisa, mas tem um monte de pessoas que passam no concurso, não tem oportunidade para residência, às vezes na localidade não tem um curso de medicina legal e perícia médica, os protocolos vêm ajudar isso. O outro eixo importante da gente é a graduação. Esse trabalho que você faz, por exemplo, que a gente está retomando, foi parado durante 2 anos por conta de alguns problemas, mas a gente está retomando a importância de que na graduação o aluno entre em contato com todo esse cabedal que nós já temos de medicina legal e perícia médica. E é interessante porque isso daí tem feito a gente circular, mostrando da importância que medicina legal e perícia médica seja ensinada para todo e qualquer estudante de medicina, assim como para todo e qualquer estudante de direito. Porque como é uma área que conversa as duas em todos os momentos, é importante que um tenha conhecimento do outro, e nosso grande objetivo é que a próxima geração de médicos, ela tenha contato com esses conteúdos.
Porque nós sabemos que tem algumas universidades, como a UniOeste, que tem um trabalho maravilhoso feito por você e por toda a coordenação da medicina nisso. Mas a gente sabe da realidade triste que a maioria das escolas do Brasil nem fala disso. Sim, isso é uma verdade, né, doutora? Exato. Então, nós estamos aí, vai ter um grande evento, um congresso da AMD em São Paulo, no mês de julho, no final de julho, e nós estamos levando para lá essa questão, essa importância de que na graduação seja feito isso, seja conversado. A gente acha que nem todas as escolas, com os novos modelos de dinâmica do processo de ensino-aprendizagem na medicina, absorvem o formato de disciplina. Não é o formato que é importante a passagem dos conteúdos. Então, vai ter lugares que não têm disciplina, mas esses conteúdos precisam ser ministrados, né? Um dia desse eu estava numa reunião com várias especialidades médicas e ainda temos no Brasil, por parte de grandes professores, inclusive autores de compêndios de medicina, que acha que a medicina legal e perícia médica só faz autópsia. Inclusive, eu fui explicar, ao mesmo tempo do IML, o maior número de perícias não é em vivo, não é em morto, é em vivo. Então, essas questões precisam ser esclarecidas e trazer à tona a importância da nossa área. E como é ser mulher em uma posição de liderança em um campo que é historicamente masculino? A medicina legal é historicamente masculina. Como é que é ser mulher e líder? Eu acho que causa ainda, apesar dos pesares, apesar de que, por exemplo, é interessante, né? Mesmo você sendo uma pós-doutora, um livro com isso, com aquilo, nas entrelinhas, às vezes, aparece uma certa dificuldade de entender, né? E quando você coloca que é uma mulher, é uma nordestina, então isso ainda tem esse lado, essa dificuldade do aceite de uma liderança. Mas eu não sei se eu tive a questão da minha formação. Meu pai foi um homem que me preparou para a vida e me criou como um ser humano que era capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu fui uma dessas pessoas que tem um pai que forma ela para a vida. Não é para ser uma mulher. Então, eu tenho essa história minha faz muita diferença, né? Então, eu não me sinto nem menor, nem maior por ser mulher. Eu me sinto um ser humano igual a todo e qualquer outro. Então, mesmo que as pessoas reajam a mim, acho que a minha resposta, às vezes, assusta, mas terminam se acostumando. Então, claro, eu tenho um colega nosso, uma pessoa maravilhosa também, e no início ele reagiu. Inclusive dizia assim, mas essa moça de novo, pelo meu protagonismo na área como diretora científica, coordenando congresso, mas depois ele se acostumou e hoje nós somos grandes amigos. Né? Quando meu pai faleceu, meu pai era comerciante. Teve um amigo dele que chegou para mim e disse, é uma pena você ser uma mulher. Puxa vida. Porque o bom era que você fosse um homem. Mas eu sou mulher, e daí, né? Uhum. Então tem essas, a gente vive numa sociedade que, mesmo com todo o avanço, com toda a foto do buraco negro é produto de uma mulher jovem. E uma mulher jovem. Mas, assim, eu entendo que é muito difícil, né? Muito difícil. A luta da mulher ainda é uma realidade, né? Mas, assim... Mas nós estamos aí lutando, né, Rosamélia? Com certeza. E eu acho que, assim, nós estamos numa virada, e talvez até por isso exista ainda reação, né?
porque nós somos a maioria nos âmbitos da medicina, das ciências, porém nós ainda não somos maioria nas lideranças. Verdade. Dentro desses mesmos ambientes. O que com certeza está se modificando, porque esses mesmos homens têm tido filhas e têm aberto espaço para as suas filhas. E é assim que a gente vai caminhar, mesmo que ainda não estejamos tão desenvolvidos ao ponto da questão ser eminentemente meritória. Mas chegaremos lá. É uma questão de timing. Claro, talvez a gente precise de umas 3 gerações, mas já estivemos mais longe. Rosa Amélia, muito bom conversar com você, tanto é que a gente explodiu o nosso horário. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes sobre a importância da medicina legal e para os colegas de profissão, uma palavra de união e incentivo. Olha, quando a gente faz os estudos de projeção econômica, social, a medicina legal e perícia médica, frente ao desenvolvimento da legislação, frente ao desenvolvimento da área de informação, é a medicina mais futurista que existe. Porque, na medida que está entrando inteligência artificial, que nós estamos cada vez mais plugados no mundo virtual, maiores são os conflitos. Então, nós estamos vivendo aquela transição onde a relação médico-paciente passa por muitos problemas. Nós corremos muito. Nossos sistemas, que a gente às vezes acha que é perfeito, ele é perfeito do ponto de vista de uma curva normal em 70%, mas em 30% ele falha. Então, a medicina legal e perícia médica, como uma especialidade que busca elucidar o que foi que ocorreu, o que é que tem de dano, existe possibilidade de se estabelecer quem causou esse dano, será sempre algo muito, muito necessário. Haja visto que cresce assustadoramente o número de perícias, na justiça civil, na trabalhista, na criminal. Se a gente passar também, der uma olhada, o que está acontecendo hoje nos institutos de previdência federal, estadual, municipal, é uma fila enorme, necessitando de peritos. Qualquer perito? Não. Pessoas capacitadas na área, porque cada vez mais será necessário esse saber científico para chegar numa resolução que esteja o mais próximo possível da verdade. E é interessante, Rita, que hoje, antigamente, eu ia falar um perito médico legal ou um perito da Justiça do Trabalho ser encaminhado para avaliação dentro do CRM com queixa de que teria sido antiético, e hoje nós já temos. Já temos há mais de 15 anos. Agora só estão ampliando. Então, o mercado sinaliza que nós somos necessários. Para os colegas, eu deixo a seguinte mensagem. Hoje nós somos mais de 20 mil peritos atuando diariamente somente com medicina legal e perícia médica. É importante que nós nos encaminhemos para nos titularmos, para nos atualizarmos, para estarmos condizentes com aquele propósito maior de ajudar quem está buscando a verdade. Dos lados, conflito sempre, mas é muito importante que a gente cada vez mais esteja preparado para poder contribuir com a sociedade. Afinal de contas, a medicina legal e perícias médicas, desde a sua origem, e isso está nos livros do professor Genival Veloso e tantos outros professores, inclusive nos livros da professora Rita Iga, de que é uma área que é social, é a medicina social, da sua forma, mais abrangente, mais tocante. Então, nós precisamos nos unir para tornar a nossa especialidade o mais visível, para que nós tenhamos a respeitabilidade, inclusive entre os nossos colegas, para que eu nunca mais, no futuro, possa escutar que medicina legal e perícias médicas só faz autógrafo. Rosa Amélia, que delícia conversar com você. Muito obrigada por essa entrevista.
Eu queria te agradecer muito. Eu sei que você é extremamente ocupada e que ainda eu fiquei pressionando para terminar a sua outra reunião para poder a gente conversar, mas conseguimos esse espaço, então muito obrigada e tenho certeza que as suas palavras vão estimular outros peritos, né, legistas e inclusive mulheres, né, a também trilhar pelo nosso caminho. Que bom tê-la aí, viu? Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Eu queria agradecer também o técnico, nosso querido Del, que sempre está nos apoiando, a Faculdade de Medicina UNOeste, a Faculdade de Comunicação e principalmente agradecer você, ouvinte, por estar nos prestigiando. Por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal e se você gostou, dá um like. Muito obrigada, até o próximo episódio. AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.